À medida que o dia 10 de fevereiro de 2025 se desenrola, o conflito ucraniano continua sendo um complexo mosaico de manobras militares, intrigas políticas e resiliência humana. Os meses de inverno rigoroso não interromperam o ritmo implacável da guerra, que continua a moldar a vida de milhões. Hoje, mergulhamos mais fundo no conflito, explorando suas muitas camadas, desde os avanços estratégicos até a diplomacia internacional, revelando as dinâmicas intrincadas em jogo. Em Donetsk, o exército russo fez progressos significativos, capturando a cidade de Svatov, um movimento estratégico que destaca sua contínua tentativa de ganhar controle sobre territórios-chave. As forças ucranianas, incapazes de manter sua posição, recuaram para Preobrazhenka, destacando o fluxo contínuo deste conflito prolongado. Enquanto isso, em Chasiv Yar, uma batalha de desgaste continua, com as forças russas avançando em áreas menos densamente povoadas da cidade. Este avanço lento e metódico é um testemunho da resistência entrincheirada e do complexo terreno urbano e rural que define esta região. As tropas ucranianas, cientes da importância estratégica de Chasiv Yar, fortificaram suas posições, criando uma linha de defesa formidável. Sua resiliência se espelha em Kharkiv, onde as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva, recuperando o terreno perdido e desafiando o cerco russo perto de Kupiansk. Este campo de batalha dinâmico é um testemunho do conhecimento tático e da adaptabilidade do exército ucraniano, que continua a desafiar as expectativas, apesar de estar em desvantagem numérica e bélica. Além do campo de batalha imediato, a narrativa da guerra se estende para o reino da geopolítica e da diplomacia internacional. Kursk se torna um ponto focal de especulação, com relatos do envolvimento de tropas norte-coreanas, adicionando uma camada de complexidade a um conflito já complicado. A veracidade dessas alegações permanece contestada, com relatos conflitantes de diferentes fontes. Isso destaca o desafio mais amplo de discernir a verdade em uma guerra onde a propaganda muitas vezes se entrelaça com a realidade. A alegada retirada de tropas norte-coreanas, conforme relatado por fontes sul-coreanas e ucranianas, levanta questões sobre as motivações e implicações de tal envolvimento. Isso destaca o impacto de longo alcance do conflito ucraniano, atraindo atores muito além de suas fronteiras e complicando o cenário geopolítico. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a possível abertura do governo Trump para apoiar a Ucrânia em troca de minerais de terras raras sinaliza uma abordagem pragmática, embora controversa, para a política externa. Esses minerais, vitais para a tecnologia moderna, representam um ativo estratégico que a Ucrânia pode alavancar em sua busca por apoio internacional. A interseção de interesses econômicos e considerações geopolíticas ilustra a natureza multifacetada das relações internacionais, onde a diplomacia muitas vezes dança com o pragmatismo. Domesticamente, a Ucrânia enfrenta os desafios de manter sua infraestrutura energética em meio a ataques russos incessantes. Cortes de energia programados e restrições de eletricidade são lembretes contundentes do impacto da guerra na vida civil. Essas medidas, embora necessárias para gerenciar recursos limitados, destacam o custo humanitário mais amplo do conflito. A resiliência do povo ucraniano é testada diariamente enquanto navegam pelas dificuldades impostas pela guerra, desde a escassez de energia até a ameaça constante de violência. Em meio a essas lutas, relatos de tropas ucranianas sendo realocadas para as linhas de frente revelam o custo humano do conflito prolongado. A decisão de implantar soldados não treinados em funções de infantaria fala da necessidade premente de mão de obra em face do desgaste e dos desafios de sustentar uma campanha militar prolongada. Este movimento, embora fornecendo alguma esperança de rotação e alívio para as tropas na linha de frente, também levanta preocupações sobre a adequação do treinamento e preparação para aqueles lançados em funções de combate. As demandas da guerra se estendem além do campo de batalha, afetando todos os aspectos da vida na Ucrânia e testando os limites da resistência e determinação. Enquanto continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, a pergunta permanece:
Como o povo ucraniano e seus aliados navegarão pelas complexidades deste conflito multifacetado? As histórias emergentes desta guerra não são apenas contos de estratégia e poder, mas também de resiliência humana e do espírito duradouro de uma nação lutando por seu futuro. Com cada dia que passa, novos desafios e oportunidades surgem, moldando o caminho a seguir neste capítulo tumultuado da história. Fiquem atentos enquanto continuamos a explorar e relatar as narrativas em evolução deste conflito, esforçando-nos para trazer clareza e insight às complexidades que definem nosso mundo. Obrigado pelo seu engajamento e apoio. À medida que o sol se põe em mais um dia de fevereiro de 2025, o conflito ucraniano continua a se desenrolar com uma complexidade que desafia narrativas simples. É uma guerra que atraiu potências regionais e testou a determinação de nações e indivíduos. Em meio a esses eventos em desenvolvimento, nos encontramos lidando com as nuances e intricâncias que definem este conflito. O campo de batalha permanece um mosaico dinâmico e em constante mudança, onde as fortunas da guerra são ditadas por estratégia, resiliência e, às vezes, pura fortitude. Os avanços russos em Donetsk e a luta contínua em Chasiv Yar destacam uma guerra que é tanto sobre território quanto sobre força de vontade. As forças ucranianas, embora pressionadas ao limite, continuam a demonstrar uma tenacidade que inspira tanto admiração quanto esperança. Sua capacidade de montar contra-ataques, como visto em Kharkiv, sublinha um compromisso firme em defender sua terra. No entanto, a narrativa da guerra não se limita às linhas de frente. Ela se estende para o reino da política internacional e da diplomacia, onde cada movimento é calculado com um olho tanto nas consequências imediatas quanto nas de longo prazo. O suposto envolvimento de tropas norte-coreanas em Kursk, embora ainda envolto em incertezas, serve como um lembrete das dimensões globais deste conflito. Isso levanta questões sobre alianças e as implicações geopolíticas mais amplas de tal envolvimento. Enquanto aguardamos mais informações, a importância de manter uma perspectiva equilibrada torna-se ainda mais crucial. Nos Estados Unidos, a proposta provisória do governo Trump de apoiar a Ucrânia em troca de minerais de terras raras reflete a dança intricada da diplomacia e dos interesses econômicos. Esta possível troca destaca a importância estratégica desses minerais, que são cada vez mais vitais para o funcionamento das tecnologias modernas. A capacidade da Ucrânia de alavancar seus recursos no cenário internacional pode se mostrar crucial para garantir o apoio necessário. No entanto, isso também traz à tona as complexidades éticas e políticas inerentes a tais negociações. Domesticamente, a Ucrânia enfrenta as duras realidades da guerra enquanto luta para manter sua infraestrutura energética. Os cortes de energia programados e as restrições de eletricidade são mais do que meros inconvenientes. São símbolos dos desafios mais amplos que a nação enfrenta. Essas interrupções, necessitadas pelos ataques russos contínuos à infraestrutura crítica, têm um impacto profundo na vida diária, testando a resiliência do povo ucraniano. Apesar dessas dificuldades, o espírito de resistência permanece uma característica definidora da nação. Enquanto isso, a realocação de tropas ucranianas para as linhas de frente, mesmo aquelas não treinadas em funções de infantaria, destaca o custo humano deste conflito prolongado. Esta decisão, embora possa oferecer algum alívio para os soldados cansados de batalha, também destaca as imensas pressões sobre o exército para sustentar suas operações. A necessidade de rotação e reforço é um lembrete claro dos sacrifícios pessoais feitos por aqueles nas linhas de frente. A história de cada soldado adiciona uma dimensão humana à narrativa mais ampla da guerra, enfatizando a bravura e a dedicação necessárias para suportar tais provações. Ao concluirmos a exploração de hoje sobre o conflito ucraniano, ficamos com mais perguntas do que respostas. Como a comunidade internacional responderá às dinâmicas em evolução desta guerra? Que papel a diplomacia desempenhará na definição de seu desfecho? E, talvez o mais importante, como o povo ucraniano navegará pelos desafios que estão por vir? Estas são questões que exigem nossa atenção e reflexão enquanto continuamos a testemunhar a história sendo feita. Em um mundo onde as narrativas estão constantemente sendo remodeladas,
É crucial permanecer informado e engajado. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a explorar as histórias que importam e a buscar compreensão em um cenário muitas vezes caracterizado por complexidade e incerteza. Obrigado por fazer parte desta conversa, por sua curiosidade e por seu compromisso em buscar a verdade em um mundo em constante mudança. Enquanto olhamos para o futuro, encorajamos você a permanecer conectado, a fazer perguntas e a compartilhar seus pensamentos enquanto continuamos a navegar pela história em desenvolvimento do conflito ucraniano. Até a próxima vez, esperamos trazer mais insights e atualizações, enquanto nos esforçamos para iluminar o caminho a seguir nestes tempos desafiadores. À medida que o conflito na Ucrânia continua a definir a narrativa de fevereiro de 2025, nos encontramos em uma jornada por um cenário complexo de táticas militares, manobras políticas e o espírito humano indomável. O inverno rigoroso serve como pano de fundo para o ritmo implacável da guerra, que se entrelaça no tecido da vida diária de milhões. Hoje, mergulhamos mais fundo nos eventos em desenvolvimento, examinando as dinâmicas intrincadas em jogo. Na região contestada de Donetsk, as forças russas fizeram progressos notáveis, capturando a cidade de Svatov. Esta vitória estratégica destaca seus esforços contínuos para controlar territórios-chave, forçando as forças ucranianas a recuar em direção a Preobrazhenka. Este fluxo contínuo de controle territorial destaca a natureza duradoura deste conflito, onde cada avanço e recuo carrega um peso significativo. Enquanto isso, em Chassiv Yar, uma batalha de desgaste continua a se desenrolar. As forças russas avançaram para áreas menos densamente povoadas da cidade, engajando-se em um avanço metódico que testa a determinação dos defensores ucranianos. O terreno urbano e rural complexo apresenta desafios significativos, mas as forças ucranianas permanecem firmes, cientes da importância estratégica de manter suas posições. Sua resiliência é ecoada em Kharkiv, onde as tropas ucranianas montaram uma contraofensiva, conseguindo recuperar terreno perdido e desafiar o cerco russo perto de Kupiansk. Este campo de batalha dinâmico ilustra a adaptabilidade e a habilidade estratégica do exército ucraniano, que continua a desafiar as probabilidades, apesar de estar em desvantagem numérica e bélica. Além do campo de batalha imediato, o conflito se estende para o reino da política internacional e da diplomacia. Kursk tornou-se um ponto focal de especulação, com relatos do envolvimento de tropas norte-coreanas, adicionando camadas de complexidade a uma situação já complicada. Essas alegações, embora contestadas, destacam as dimensões globais do conflito ucraniano, onde alianças e interesses geopolíticos se cruzam de maneiras inesperadas. A alegada retirada de tropas norte-coreanas, conforme relatado por fontes sul-coreanas e ucranianas, levanta questões sobre as motivações por trás de tal envolvimento e suas implicações mais amplas. Isso destaca o impacto de longo alcance do conflito, atraindo atores muito além das fronteiras da Ucrânia e complicando o cenário geopolítico. Nos Estados Unidos, a potencial abertura do governo Trump para apoiar a Ucrânia em troca de minerais de terras raras reflete uma abordagem pragmática, embora controversa, para a política externa. Esses minerais, cruciais para a tecnologia moderna, representam um ativo valioso que a Ucrânia pode alavancar em sua busca por apoio internacional. Esta interseção de interesses econômicos e considerações geopolíticas ilustra a natureza multifacetada das relações internacionais, onde a diplomacia e o pragmatismo muitas vezes se entrelaçam. Domesticamente, a Ucrânia enfrenta os desafios de manter sua infraestrutura energética em meio a ataques russos incessantes. Cortes de energia programados e restrições de eletricidade são um lembrete contundente do impacto da guerra na vida civil. Essas medidas, embora necessárias para gerenciar recursos limitados, destacam o custo humanitário mais amplo do conflito. A resiliência do povo ucraniano é testada diariamente enquanto navegam pelas dificuldades impostas pela guerra, desde a escassez de energia até a ameaça constante de violência. Em meio a essas lutas, relatos de tropas ucranianas sendo realocadas para as linhas de frente revelam o custo humano do conflito prolongado. A decisão de implantar soldados não treinados em funções de infantaria
Fala da necessidade premente de mão de obra em face do desgaste e dos desafios de sustentar uma campanha militar prolongada. Este movimento, embora fornecendo alguma esperança de rotação e alívio para as tropas na linha de frente, também levanta preocupações sobre a adequação do treinamento e preparação para aqueles lançados em funções de combate. As demandas da guerra se estendem além do campo de batalha, afetando todos os aspectos da vida na Ucrânia e testando os limites da resistência e determinação. Enquanto continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, a pergunta permanece: como o povo ucraniano e seus aliados navegarão pelas complexidades deste conflito multifacetado? As histórias emergentes desta guerra não são apenas contos de estratégia e poder, mas também de resiliência humana e do espírito duradouro de uma nação lutando por seu futuro. Com cada dia que passa, novos desafios e oportunidades surgem, moldando o caminho a seguir neste capítulo tumultuado da história. Fiquem atentos enquanto continuamos a explorar e relatar as narrativas em evolução deste conflito, esforçando-nos para trazer clareza e insight às complexidades que definem nosso mundo. Obrigado pelo seu engajamento e apoio. Como sempre, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a explorar as histórias que importam e a buscar compreensão em um cenário muitas vezes caracterizado por complexidade e incerteza. Até a próxima vez, esperamos trazer mais insights e atualizações, enquanto nos esforçamos para iluminar o caminho a seguir nestes tempos desafiadores.